Fala pessoal, tudo bem? Queria passar aqui para dar um recadinho para vocês com relação a uma perícia. Eu fiz um post esses dias falando que eu fui numa perícia, uma vistoria na empresa, uma vistoria em loco, junto com a minha cliente, junto com o perito e junto estava o assistente técnico da empresa. Como era um caso de perícia médica, o médico da empresa também estava junto. Mas se fosse uma perícia de insalubridade, periculosidade, aí a gente teria as mesmas pessoas, menos o perito médico. Aí nesse caso foi bem legal, assim, eu queria contar pra vocês como que é. Essa vistoria na empresa, eu sempre tento participar. Não só pelo conforto, pelo apoio psicológico que a gente pode dar para o nosso cliente, pelo amparo, né, de estar junto com ele, e evitar algumas ilegalidades, alguns abusos que podem acontecer. E não digo só do perito, não. Geralmente do perito é o que menos acontece. Mas às vezes do assistente técnico, às vezes de colegas de trabalho que vão ser reencontrados nesse ambiente, às vezes de algum preposto da empresa que vai estar lá e dá alguma resposta atravessada demais, né? Falta com respeito, humilha, fala alguma coisa que não deveria para o seu cliente, e a sua presença, acompanhado do advogado, com certeza inibe esse tipo de conduta. Então isso é legal. E outra coisa que é muito legal também, além de você conseguir conversar com o cliente mais próximo, e você tá lá junto e explicar para ele, olha, não fala isso, ou então, toma cuidado, lembra do que você me contou na inicial? É isso que você tem que falar. Não vai entrar em discussão com a empresa. Isso acontece muito. Chega lá, gera embate, a pessoa começa a brigar com o representante da empresa ou a pessoa da empresa que está acompanhando, e aí eles começam a entrar em discutir. Já teve um caso que já quase entraram em vias de fato, assim, realmente por uma discussão acalorada com relação às condições de trabalho. Um falando que sim, que era daquele jeito, o outro negando até a morte que não era daquele jeito. E aí o advogado tá junto, a gente, junto com o perito, a gente tenta intervir, tenta apaziguar a situação ali. Não vai ser desse jeito que vai resolver. Na verdade, o que eu sempre aconselho para o meu cliente, e caso o perito não tenha essa conduta, estando junto, eu tento tomar esse tipo de conduta. O advogado não pode intervir. Então, o seu cliente que vai narrar a situação, ele que vai mostrar o ambiente. Eu não posso palpitar no que ele está respondendo, não posso intervir na resposta dele, até porque a condição de trabalho foi ele, e quem contou a história foi ele, quem melhor para saber de tudo do que ele. Então, o advogado não tem que intervir nesse sentido. O que a gente pode fazer, as pequenas intervenções que eu comentei no post, é assim... às vezes o seu cliente ele não dá importância para alguma coisa, ou às vezes tem alguma pergunta direcionada em que ele não entende muito bem e você tá vendo claramente que ele não tá entendendo, que não foi o que ele te contou, então você faz algum tipo de intervenção, ou em divergências do que ele falou com o que a empresa falou, e aí a gente orienta, olha, consta a versão do que um falou, depois consta a versão do que o outro falou, e aí quem decide é o perito, quem vai analisar se está certo ou se está errado, se condiz ou não, né? Aí o perito que vai avaliar. Mas a gente garantir de que essa versão vai constar e que ela vai ser observada, evitar esses conflitos e evitar possíveis constrangimentos em face do seu cliente, que isso acontece. Então é legal acompanhar. Mas uma coisa que é bem interessante que eu queria comentar também. Você acompanhar o seu cliente na vistoria em loco é muito bom na hora de você fazer a instrução. Na hora de você fazer a audiência, você entende o que ele te explicou. Você consegue ver o ambiente que ele narrou. Muitas vezes, os clientes que aparecem da área trabalhista, eles trabalham em N coisas, em setores múltiplos e variados. E aí um vem da segurança, o outro da limpeza, o outro ele trabalha em uma fábrica, o outro trabalha em estoque. Cada cliente tem a sua peculiaridade. Alguns trabalham com máquina, outros trabalham sentado, outros trabalham em pé, e não tem como o advogado imaginar todas as situações de trabalho. E muitas vezes o cliente tenta narrar, ele tenta contar a situação ou descrever o ambiente, mas não tem nada como você ver o ambiente. Você está no ambiente. Aí a história faz sentido. Aí você consegue ver e até perceber as dificuldades eventuais que o juiz possa ter também de entender alguma situação que você tentou narrar. Então esse acompanhamento para mim ele é fundamental. Eu sempre tento participar. Às vezes já aconteceu até de eu ir numa perícia em que o reclamante não foi e eu fui. Não podia perder.
Então é bem legal, é bem interessante, quem puder vai. Eu vou nas perícias médicas também, eu fiz um outro vídeo sobre isso, depois eu vou gravar de novo falando pra vocês. A gente tem muito conflito sobre entrar ou não entrar na perícia médica, mas isso daí fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.